Abramos as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O escritor está dizendo que nós temos um Deus que vê, que nada pode ocultar diante dele. Mas nós, homens, mulheres, temos por hábito ter uma aparência perante as pessoas e esquecemos que Deus vê. Diz um escritor, Thomas Paine, que reputação é aquilo que os homens pensam a respeito de nós quando nos veem. Caráter é o que Deus sabe a nosso respeito. Nós muitas vezes estamos preocupados com a reputação e pouco com o caráter. Nós devemos atentar para isso. Um bom nome vale a pena você preservar. Mas para Deus o que mais importa é o caráter. Porque Deus olha o coração. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículos 7, ele diz: Samuel, eu não sou como o homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Como deve ser a nossa caminhada diante desse Deus? Um dos grandes problemas de confronto que Jesus teve foi com os fariseus, que eram religiosos, eram cumpridores da formalidade da lei. E Jesus os combateu. Leia Mateus 6 e 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Os fariseus faziam isso. Os fariseus oravam grandes orações nas esquinas para serem vistos pelos homens. E Jesus disse: vocês já receberam o galardão. Deus quer de nós caráter cristão. A Bíblia apresenta um episódio, até mais de um, sugestivo. Êxodo capítulo 2, Êxodo mesmo, capítulo 2, a história quando Moisés vai visitar o povo hebreu. Quem é que sabe? Capítulo 2 de Êxodo. Ele mata um egípcio. Por que ele matou o egípcio? Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, mata e esconde. E olhou a um e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia.
Agora eu te pergunto, se tivesse gente, ele faria? Não. Se ele for preocupado em verificar se tem. Ele olha para um lado, olha para outro. Tem muitos crentes assim, irmãos. Entra nas redes sociais, olha para um lado, olha para outro, não vê ninguém e avança. Isso ele está preocupado com pessoas e não está preocupado com Deus. Que tudo vê. Que tudo vê. A gente, Tiago chama isso de auto-engano. Nós queremos nos enganar. A mulher está lá, ele vai lá no micro, na pornografia, olha, não vê ninguém e acessa. Porque se a presença de alguém o incomoda, é que ele está fazendo errado. E ele não tem caráter para definir o que é certo e o que é errado. Mas Deus está vendo. O que Deus teve que fazer com Moisés, irmãos? Moisés é um vulto para o povo de Israel. Tratou dele 40 anos no deserto, para melhorar o caráter dele. Levou para o deserto, ele foge para Midian. Midian ali na parte da Arábia Saudita, e lá ele fica por 40 anos. Um camarada instruído em toda a ciência, ele vai cuidar de bode, para Deus provar o caráter dele, porque ele se deixou, ele foi com medo, mas deixou Deus trabalhar. E quantos de nós continuamos na mesma batida, olha para um lado, olha para o outro e continua fazendo o errado? Mas nós temos um Deus que vê, e um dia nós vamos estar dentro dele. Aí não tem como escapar. Eu sempre penso o seguinte: a hora que chegar diante de Deus, ele não vai nem questionar por que você fez isso. Você vai saber por que você está lá. Porque você era para fazer e não fez. Era para andar certo e não andou. É muito sério. Por quê? Porque nós não temos a qualificação que Deus deseja. Você vê isso no capítulo, se não me engano, 41 de Gênesis, a história de José. José mostra o outro lado. A Bíblia diz que José entra na casa de Potifar quando não tinha ninguém. Ele poderia aproveitar da situação, porque a mulher já vinha andando em cima dele há muito tempo. E ele entra na casa da mulher quando não tem ninguém. A mulher já estava perturbando José há muito tempo. E a hora que ele vê que está só e a mulher ataca, ele corre. Eu fico olhando esses jovens de hoje, porque ele sabe da fragilidade, a carne é fraca. Ele poderia aproveitar, mas ele fala: como eu pecaria contra o meu Deus? Paulo diz ao jovem: foge do desejo da mocidade. Os jovens vão para cima. Cai ou não cai? É por isso que é uma estatística, amigos, desastrosa, vergonhosa para o povo de Deus. 75% dos jovens, eles se relacionam sexualmente antes do casamento dentro da igreja. Lá fora é comum, lá é 100%. Falta de temor, falta de caráter cristão. Falta de caráter cristão, porque nós temos um Deus que vem. Todo erro traz uma consequência. Moisés, filho da filha de Faraó,
teve que ir para o deserto, ficar 40 anos, para Deus tratar com ele. Nós precisamos, irmãos, mostrar a Deus o nosso caráter. José disse: como eu pecaria contra o Senhor nosso Deus? E não havia lei. Se não há lei, não há pecado. Mas todos nós temos em nós o senso do certo e do errado, mesmo sem lei. José entendeu isso. Falou: eu não posso fazer, porque o teu marido me privou de você, e eu não posso pecar contra o meu Deus que vê. Deus vê tudo. Deus nos olha. Então nós temos que ter critério como andar na presença de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 22, acho que é 24. Esse é para os jovens. Quem tem a Bíblia NVI aí? Capítulo 3, capítulo 3 de Colossenses, versículo 22 a 24. Eu vou ver se eu acho uma Bíblia aqui, linguagem de hoje. Leia aí, lá ele fala escravos, né? Tudo escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 24. Hein? Esse é o 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo está dizendo para o empregado não ser morcego. Todo mundo já sabe. Todo mundo sabe quem é morcego. O chefe está lá, virou as costas, o cara... É o Batman. Tá? Hein? Engana que está trabalhando. Ele está dizendo aqui: vocês não podem fazer isso, porque o nosso serviço é para o Senhor. Porque a aparência, isso também é falta de caráter. Você trabalha porque você está debaixo da vista de alguém, para ser honrado por alguém. Tá? Você não pode fazer isso, porque quem é o nosso chefe, o que manda na nossa vida é o Senhor. Tem muita gente, tem hora que eu vejo crente que não para emprego nenhum, pulou 1, 2, 3, falei, é péssimo, não tem caráter, virou as costas, está brincando. O bom empregado ele fica. Eu só tive 2 empregos aqui em Espírito Santo e trabalhei 40 anos. Um que eu saí, não queria que eu saísse, e o outro eu fui até aposentar, porque eu sempre primei por isso. Trabalhar não é na frente de chefe, é na frente do Senhor. Primeira coisa, quando a porta se abre, é Deus quem abriu para você. Então você tem que entrar ali e honrar. Então isso vai do caráter, irmãos. Tem pessoas que floreiam. Hoje nós temos uma série de pessoas que é o famoso cordão do puxa-saco, tá? Que entra lá, mas não apresenta. Se você tiver caráter cristão, for honrado, você vai permanecer e as pessoas vão te honrar, porque o Senhor é que vai te honrar. Por que José sai da cadeia para o trono? Por causa do caráter. Quando teve oportunidade de pecar, ele não pecou.
e ninguém estava na casa, mas tinha um Deus sobre ele que ele honrava. E quando você honra esse Deus, Deus te honra em qualquer lugar que você for. Aleluia. A gente perde esses valores. Por quê? Porque a gente não aprimora a vida espiritual, a vida cristã, com caráter cristão. Caráter você é, aqui embaixo d'água você é a mesma pessoa, você não muda. Reputação você olha de um lado, olha de outro, se não tiver, você faz. Oportunidades, todos nós temos, para o bem e para o mal. Só aquele que tem firmeza e conhece o Senhor. Paulo dizia, se não me engano, Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1:8, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Quando você é fiel ao Senhor, Deus vai te honrar. É 1:8? 2 Timóteo, se não me engano? Ou 1:6? É? Não achou não, né? Acho que é 1:8 ou 1:6, é capítulo 1. Então é 6. 14. É? 12. 14. Guarda o bom depósito. Não, é falar: eu sei em quem tenho crido, que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não, capítulo 1. Capítulo 1. Veja o que é caráter. É 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso 1 e para 12, não é guardar isso? o meu depósito até aquele dia. Até aquele dia. 1:12, não é isso? 2 Timóteo 1:12. Então ele sabe, quando você tem a confiança, sabendo quem você serve, e sabe que ele está te olhando e vendo, você tem que ter temor e andar em retidão. Aleluia. Formar um caráter cristão. Nós olhamos hoje a sociedade, ela tem muitas coisas que burlam as leis de Deus. Por exemplo, hoje está comum porque as plataformas aí estão disponibilizando. Quando você tinha que comprar um DVD, hoje você tem aí Netflix, quase ninguém mais usa isso, né? O negócio passa rápido, né? Eles compravam ali tudo do... Era fita cassete, rapidinho. Fita cassete, tudo ali no Xing Ling, né? O cara 30 na loja, comprava 2, 3 aqui na... Acabaram até aquele negócio aqui na esquina ficava cheio. 5 copas comprava com muito. E tinha muito crente que fazia isso. Nunca comprei. Não compro bolsa falsificada. O mercado ilegal? Que legal, você está vendendo, tá legal, se tá legal, Ó, é tão ilegal, se apareceu a polícia lá atrás, desembola, tu sai correndo. Aí quem tiver também no coelho, ele leva no bolo. É o rapa. Olha o rapa. tem que perguntar ainda. Ilegalidade, Deus não anda. Tá? Deus não atua na ilegalidade. Nem todas me convêm. Não, mas isso não é lícito, não. Comprar coisa falsificada não é lícito. Não, é ilícita. Tá? Então, o crente de caráter, ele não entra nessa, porque ele conhece o seu Deus. Deus não é ilegal. Se Deus fosse legal, ele mandaria Jesus não para nascer de mulher e assumir um corpo.
Para vender? Ela entendeu. Não, hoje não baixa, hoje você tem. Não, Né? se você quiser baixar, você vai. Hein? É errado? Hoje tem plataforma que você tem as músicas todinho. Hoje tem até legal. O próprio sistema paga as pessoas. Eu pago todo mês para poder ouvir a música. Não pode, não pode. É ilegal. Tá? Não pode. Olha, as pessoas não sabem, não conhecem Deus. Será que Deus está num negócio ilegal e falando que é para obra? Ageu, Deus diz assim: eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata. Será que Deus não pode arrumar um suprimento legal? Deus não entra na ilegalidade. Ponha isso na cabeça. Deus sempre é legal. A bênção de Deus só vem através da legalidade. Por isso foi constituído as autoridades para você ser submisso a elas. Se elas baixarem leis, você tem que ser submisso a elas, a não ser que elas aviltam a palavra. Você tem autorização para descumprir. Fora isso, não tem. Então, as pessoas precisam saber como que você está agindo. Por que que Jesus teve que submeter todo o processo como nós? Por causa da legalidade. Deus não poderia trazer Jesus com um corpo celeste. É ilegal. Porque quando ele deu autorização de governar a terra, ele deu humus com essência de Deus. Então Jesus tinha que vir com humus, terra, com essência de Deus. E ele entra, e é bom por isso, porque ele nos entende, ele passa pelas dificuldades, ele passa pelas privações, ele passa por tudo que eu passo. Então quando você diz para ele: pai, está doendo aqui, ele diz: eu sei, porque eu passei por isso. Então você tem uma relação com alguém que foi semelhante a você, para ser legal. Por isso ele é legal e por isso ele pode te salvar. O segundo Adão, através da morte, ele aniquila o poder da morte e nos dá a salvação. Então eu preciso entender quem é esse Deus. Por isso que eu tenho que desenvolver caráter cristão. Você vê pessoas aí que são usadas por Deus, mas quando você olha a vida, o fruto, você não vê, porque nós temos a preocupação da manifestação e não temos a preocupação com a vida cristã. Vida cristã é desenvolvida, é uma caminhada. É muito difícil às vezes a gente entender esse negócio, porque a pessoa é usada, faz e acontece, faz não sei o quê, mas aí a vida dela não está de acordo com a palavra, aquilo que ela faz está fora, Deus deixa isso para você ser idôneo, saber discernir. Você vê pessoas, e outra coisa, fala tudo que está no seu coração e revela tudo. E chega ali, o cara está aprontando. mas aí ela é Deus. A Lene falou que usou até mula, né? Hein? A Lene falou que usou até mula no nome dele. Mula foi em outra circunstância. O usar da mula foi em outra circunstância. Veja, o usar da mula, eu vejo aquele episódio, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 10. Lá fala de 4 ou 5 pecados que o povo de Israel cometeu. Paulo começa a falar, são exemplos para nós: idolatria, sexualidade. O povo senta para comer e levanta para se divertir. Eu vejo muito isso hoje. Não devemos
A prova. Alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Aquilo é por colocar o Senhor à prova, porque quando Balaão, a primeira noite, vai ter com o Senhor, Deus fala com ele: não vá. Na segunda noite ele já sabia, porque Deus não muda de palavra. Aí ele vai lá, porque a oferta era maior, ele fala: não vou amolecer o coração de Deus. Aí Deus falou: vá. Aí ele usa a mula para falar com o insensato, porque Deus não muda. Tem muita gente assim, irmãos. Deus fala um não, passa um tempo e as pessoas começam a tentar Deus para dizer um sim, e Deus diz sim. Depois, quando você quebra a cara: mas Deus me disse porque a primeira palavra dele é a que vale, a segunda é consentimento seu. Você quebrou a cara, é problema seu. Isso está no Salmo, hein? Tudo que eu estou falando é na Bíblia. Essas coisas aí, cuidando da igreja, da campanha, né, da reflexão, dos nossos casais, se eu ver, o profeta, Deus revelava ele, a vontade dele, mas ficou cego pela ganância, a ponto de não ver o anjo. Isso aí. Então, assim, Não só a ganância. Veja, Deus na primeira noite falou para não ir. Ele não tinha mais que consultar a Deus, porque ele já sabia a voz de Deus. É nesse contexto que Deus diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá no capítulo 25 de Números. Então, por quê? Porque Deus não muda a sua palavra. Se ele diz um sim para você, é um sim eterno. Se ele diz um não, é um não para toda a vida. então por isso que somos vasos. É Deus que faz, né? Se a pessoa deu uma enquenadinha, ela vai dar certo. Mas é por isso que nós devemos viver debaixo da direção de Deus e conformar. O problema nosso é que muitas vezes você vai ao Senhor consultar a Deus, pedir uma direção, mas você já tem a sua opinião formada. Você quer que ele fale igual a sua opinião, e quando ele não fala, você fica martelando. Colocar Deus à prova. Se não me engano, é o Salmo, acho que 81, que fala assim: eu os deixei levar sobre... Hein? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Isso aí. Siga os seus próprios conselhos. Assim eu deixei andar na teimosia do seu coração, para ele seguir os próprios conselhos. Quebra a cara. 11 e 12. Se você olhar o 10, ele fala que ele quis ajudar o povo, mas o povo não quis. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Não me quis. Aí eu deixei andar na teimosia do seu coração, para que eles quebrem a cara. É assim quando você insiste com Deus. Você já sabe a vontade de Deus, começa a insistir. Ele fala: então vai. E o 13 ele fala: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, é muito sério. Por isso nós temos que conhecer o nosso Deus. Conhecer como Deus age. Isso é retidão, é justiça. É um Deus justo, que ele tem uma maneira correta de andar. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Está escrito aonde? Você também nem me ajuda, hein? Tiago 1,17, parte B. Então, quando você começa a olhar o Deus que está olhando o seu coração, a nossa expressão interna tem que ser mais sincera do que aquilo que eu apresento externamente. Por quê? Porque aqui são pessoas falhas.
Lá não. Quem vê o coração é um reto juiz. Então eu preciso ter este temor. Vamos ler Provérbios 6, 27 e 28. Outro leia Provérbios 22 e 1. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Incendeie. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Está dizendo isso é quando nós brincamos com a aparência. Nós esquecemos que um Deus que vê qualquer coisa, se você andar sobre brasa, você vai queimar. 22 e Provérbios 22 e 1 fala da reputação. Como? Mais digno de ser escolhido que Bom nome, reputação. as muitas riquezas. E Quem a tem- graça é melhor do que a riqueza e o nome. Quem tem NVI já fala reputação. Hein? A boa reputação. Tá? A NVI fala da boa reputação e na outra fala o bom nome. Então, isso é importante, mas mais do que isso é o caráter. Capítulo 16 de Gênesis. 16 de Gênesis é o caso da Agar. Versículo 13, lá fala uma palavra que ela diz. Quando ela está fugindo, ela diz: o Deus que vê. El-Roi. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia lhe falado. Tu és o Deus que me vê. Pois disseram: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado. Não, só 16. Esse, como é que eu sei isso? Hein? É 13, 13 é. Bela. Hã? Bier lá, É como? Bier lá em Roi, né? Essa Em O Roi Roi, deve ser Roi, né? Porque em hebraico não tem El-Roi aquela- é o Deus que vê. El Deus, Roi vê. ela colocou esse nome. Ela colocou o Deus que vê. Veja, irmãos. Quando Moisés mata o egípcio, o que ele pensava? Que ninguém fosse descobrir. Mas no dia seguinte, que ele vem apaziguar 2 hebreus, o cara fala para ele: você está pensando que vai fazer comigo como você fez com o egípcio ontem? Ele falou: eu fui descoberto. Quando, lá no capítulo, se não me engano, 11 de 1 Samuel, o caso de Davi, Davi vê Betseba tomando banho, ele manda trazer Betseba, ele comete o adultério e passa 1 ano ocultando o adultério. Foi o período da gestação dela. E ele pensou que tivesse tudo bem. Ele tem 2 salmos, o 32 e o 38, que fala da aflição dele por causa do pecado oculto. Mesmo ele ocultando, ele foi confrontado com Deus, porque Deus vê todas as coisas. E era um homem segundo o coração de Deus. Deus precisou levá-lo ao confronto, quando chama Natã no capítulo 12 e manda contar que era a parábola da ovelhinha, e ele, enfurecido, dá o veredito, e ele diz: isto é você. E aí ele cai em si e se arrepende. Por quê? Porque nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Há coisas, irmãos, que acontecem na vida cristã, há juízo imediato de Deus sobre as pessoas, e há juízo tardio dos acontecimentos. Capítulo 25 de 1
1 Timóteo 24 diz que há pecados que são levados a juízo imediatamente, e há outros cai até no esquecimento, mas Deus está vendo. Hein? Os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo do juízo, e alguns manifestam-se depois. Depois, tardiamente. Aí você vê, por exemplo, essas pessoas que brincam, que são usadas por Deus, mas têm uma vida irregular, você pode dar corda, uma hora vai puxar. E é essa longanimidade que você fica, meu Deus, o cara está aprontando, e apronta mesmo. Tem situações que a pessoa tiver Há um caso que se manifesta imediatamente no juízo. Por que aconteceu com essa vida? Hein? Glória de Deus. Aonde há glória de Deus, há juízo. Você vê dois fatos na inauguração do tabernáculo. A Bíblia diz que Moisés, quando inaugura, está no capítulo 40 de Êxodo, a glória de Deus desce, a fumaça enche. Logo depois, os dois filhos de Arão vão apresentar fogo estranho, são fulminados. E Deus diz a Arão: não chore, prepare, mas não chore. A igreja, ela nasce no Pentecostes debaixo da glória. E há um mover de Deus através desta glória para pôr onde os povos. A Bíblia diz que Barnabé, ele tinha um sítio, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira quer fazer o mesmo. Só que ele quer ter uma aparência para as pessoas, mas ele quer reservar um pouco para ele. E aí, olha só o texto, o que Pedro diz: Ananias, você não mentiu ao homem, você mentiu aonde tem glória tem juízo. Ele, papo. Daqui a pouco chega a mulher no mesmo caso. Foi verdade? Foi. Pá. Tá? Aonde a glória, há juízo instantâneo. Por exemplo, se Deus se manifestar, o avivamento aqui, ou as pessoas correm arrependidas, ou elas vão ser jogadas, ou fulminadas. Tudo que está debaixo do tapete, ele é posto, Deus põe para fora. Eu já contei aqui para vocês, um amigo ficou mudo, e fazia campanha, e o cara não falava. O dia que ele escreveu no papel, para o pastor, eu estou assim por isso. Aí ele passou a falar outra vez. Aonde há glória, há juízo. As pessoas falam muito: Deus não envergonha, se a pessoa está envergonhando Deus. Eu já vi uma pessoa sair de joelho, confessa, e o cara não confessava, era meu amigo, saiu de um extremo e foi lá: é você, levanta, na vista de todo mundo, na vida da igreja, por causa de um avivamento. Isso acontece. Então, aonde há glória, há juízo. Por isso que há pecados de alguns que vêm a juízo imediatamente. Outros, tem pessoas que passam na igreja brincando, pecando e vai indo. Não aconteceu nada, mas um dia Deus pega. Mas se não acontecer aqui, perde a salvação. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Tem um hino, né? Se pecou, não vai no céu. Não sei. Olha, tem hora que eu fico pensando, ninguém mete a faca no pescoço de ninguém para ser crente. E os caras ficam na igreja pecando.
e não vai para o céu. Se morrer, está fora. Se não confessar, né? Se não confessar. Hein? De vez em quando as pessoas vêm aí, olha, irmãos, eu tenho um tratado aqui, né? A dificuldade da igreja hoje é perdoar. E eu, como sou muito radical, eu falo, ou você acerta, se sair daqui vem uma jamanta te pegar, você vai para o inferno. Porque é a Bíblia que diz assim. Mas pastor, não sou eu, é a Bíblia que diz assim. Ou você acerta logo, ou você corre o risco de ir para o inferno. E alguns têm acertado, e outros é duro, é difícil. Hein? Fica esperando a jamanta. Não, mas é sério, são coisas sérias. Essa dificuldade está intrinsecamente relacionada com a falta de amor. Se você não tiver o amor de Deus, você não pode perdoar. Mas por que nós falamos sobre esse cuidado que Deus vê todas as coisas? No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 a 23, vamos ler sobre a igreja de Tiatira. Olha o que Jesus diz, versículos 18 a 23. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Matarei os seus 23. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quem que está dizendo? Eu conheço as tuas obras, eu vejo. Tá? Que tem os olhos como chama de fogo. Então nós temos que temer esse Deus, porque um dia nós estaremos perante o Senhor. Então Jesus está dizendo à igreja, fala, eu conheço as tuas obras. Não adianta você tentar tapar, que Deus conhece. Provérbios 5 e 21. E o outro, Provérbios 15 e 13. Fala que os caminhos... Porque os caminhos do homem... estão diante dos olhos do Senhor. Tudo que você faz, tudo que você pensa, Deus sabe. Se pensou bobagem, ressoa lá, estronda lá. Se falou bobagem, todo mundo, é domínio público, todo mundo ouve e Satanás se apodera. Se você pensa bobagem, ela estronda lá no céu, porque lá é tudo claro. Então os caminhos dos homens estão do Senhor. 15 e 13. 15 e 3. Todo lugar. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, deseja a fome contra o seu próximo. 15 e 3. É o que leu, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. No capítulo, no Salmo 139, quando o salmista exalta
as zones, esse atributo natural de Deus, que só Deus tem, ele começa com a onisciência. São 24 capítulos, ele usa 6 versos, hein? 25, né? Ele usa 6 versos para falar de cada oni. A primeira é a onisciência, fala: tu me sondas e me conheces, sabes o meu pensar antes. Até o versículo 6 ele fala da onisciência. No versículo 7 ele fala da onipresença. Ele diz: para onde fugirei? Se eu subir, Deus está. Se eu descer, Deus está. Se eu for para um quadrante, Deus está. Se eu for para o outro quadrante, Deus está. Ele fala: eu não posso fugir da presença de Deus. E a partir do 13 ele fala da onipotência, a criação. Fala: de um modo assombroso tu me criaste. E a partir do 18 é confissão e agradecimento. Então, tudo Deus vê. E eu tenho que ter cuidado com isto, com o meu coração, para eu não me iludir, querer viver à oculta de pessoas e não ter uma vida transparente para o Senhor. Nós precisamos ter uma vida transparente para o Senhor. No 23 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu Coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Todos nós vamos um dia estar na presença de Deus. Mateus 10, 2. Mateus 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos? Não. Hein? Mateus 10, 2. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. Não? Há um que fala, que vai expressar os segredos do coração. Ou será que eu fiz errado? Um que fala que Deus vai revelar os segredos do coração do homem. O que você disse? Eu particularmente acho que não. Você sabe por quê? Porque a nossa mente vai ser restaurada como da criação. Hoje a ciência diz que nós temos menos de 10% dela. E o homem faz esses avanços todos. Quando a sua mente for restaurada, lá no céu você vai conhecer as pessoas sem ninguém estar te apontando: aquele é fulano. Você vai conhecer aquilo que você poderia ter feito e não fez. Vai. Não sei que tipo de sentimento você vai ter. Tem um termo de Isaías que fala que nós vamos esquecer, porque isso geraria tristeza. Hein? Não, Isaías não lembro agora. Mas tem um texto lá que fala, quando eu estudei Apocalipse, eu estudei esse texto, falou que nós vamos esquecer. Veja, se você teve coisas para fazer e não fez, e por isso você não foi galardoada, você sabe, vai saber por quê. Deus não vai falar: você deixou de ganhar porque isso vai estar tipo um cinema na sua frente. Você vai saber, na mente. Então, como a gente sabe que vai entrar diante de Deus os ímpios para a condenação, nós os salvos para a recompensa, todos nós temos que entrar diante de Deus, um para a condenação e o outro para a recompensa. Ninguém. É aquilo que está em Filipenses 2, capítulo 2, lá no versículo 10 e 11. Jesus Cristo, diante dele todo joelho vai se dobrar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós vamos entrar
capítulo 3 de 1 Coríntios diz que tem muitas pessoas que vão ser salvas como pelo fogo, vai chegar lá com cheiro de fumaça. Hein? Todo chamuscado, mas vai. Chamuscado, mas vai chegar com cheiro de fumaça. Está lá na Bíblia, capítulo 3, versículo 11 e 12, pode ler, de 1 Coríntios. Vai chegar com cheiro de fumaça, a outro não. Outro não, outro vai ser purificado, vai ser como como é, hein? Quase chegou perto do inferno. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, e Cada o um. fogo provará. Então, tem um que vai chegar com material de primeira. Ele vai passar pelo fogo, vai ser aprovado e vai ter a recompensa. Outro, a Bíblia diz que a obra da pessoa vai ser como palha e como madeira. É no 15. É o 15? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Do fogo, cheio de fumaça. Então, versículo 15. Vai. O dano não é só perder o galardão, Você queimar também. não, você não vai ser queimado, mas vai com a fumacinha você vai. Pastor, mas se ele parte sem o Senhor, ele já, além de lembrar, está sofrendo. Imediatamente. É a mesma coisa, quem dorme no Senhor está gozando imediatamente, está no paraíso. E quem morre já está sofrendo imediatamente. Não é o sofrimento total previsto, porque Deus vai criar um inferno que hoje não existe, para o diabo e seus anjos. Você pega uma usina dessa, aquelas labaredas, é mais ou menos assim hoje. 7 ou 1000 vezes mais vai ser no dia que eles foram jogados lá para dentro. nossa primeira vez. Nós teremos a mente renovada. Essa renovação vai ser depois do juízo. Ele vai provar as obras depois a mente vai ser renovada. Veja, o arrebatamento, eu estou terminando também. O arrebatamento da igreja, capítulo 4, versículos 13 a 18 de 1 Tessalonicenses, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. E o primeiro ato após o arrebatamento tem que cumprir a palavra, 9:27 de Hebreus. A Bíblia é um encadeamento, você não pode ultrapassar. Ela diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso, já que vocês não acham esse negócio, tem que citar para vocês. Hein? Vindo depois disso o juízo. Veja, o juízo para o perdido é o trono branco, quando eles vão ressuscitar para enfrentar o trono branco. Para nós é o arrebatamento. Só que não é um juízo condenatório, é um juízo de obra. Depois de galardoado, nós vamos entrar nas bodas, festa do casamento. Nós deixaremos de ser noiva para ser esposa do Cordeiro. Como esposa do Cordeiro, nós vamos voltar com Jesus para salvar os judeus da grande tribulação. Hein? Como é o restolho, né? Isso aí. Mas eles aí também. E essa volta está lá em 24:30 de Mateus, é de glória, todo olho vai ver. Pastor, isso vai ser igual aqui na terra? Como? Uma que recebeu de ouro, que vai ter ostentação, vai ter tudo diferente? Vai, de acordo com o trabalho. Vem cá, se você trabalhou mais, você vai ter mais. Mas por que essa diferença? Porque você foi preguiçoso. Não é
Trabalha que você tem uma de brilhante. Eu entendo. Deixa eu ver. É recompensa. Veja. Hein? É recompensa. Recompensa. A Bíblia diz em 15:58, 1 Coríntios. O que diz? Nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você faz qualquer coisinha de coração, é por isso que ele vai ser exposto pelo coração, Deus vai te dar a recompensa. Olha, Deus é justo. Não, ele é comunista, ele quer que todo mundo ganhe a mesma coisa, independente do que for. Quem estudar mais aqui, é melhor provar, né? Falar, ó, eu passei em primeiro lugar, eu passei em primeiro. Isso é. Se todo mundo ganhar Não tem sentimento nenhum. Lá não tem sentimento nenhum. Desliga aí. Ó, no céu não tem discussão não, hein? Lá estaremos na presença do Senhor. A presença de Deus vai envolver a nossa vida e você vai ter só uma atitude: adorar. Você não vai? Veja, se a Bíblia diz, a Bíblia dá 5 tipos de coroas. Se ela está dizendo, é porque tem importância. Nada no céu é sem importância. Nada na vida cristã é sem importância. Mas, pastor, não tem sentimento de comparação. Não tem. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Essa disputa é terrena. Isso é filosofia grega. Filosofia o padrão do reino é diferente. Você se alegra com a alegria dela e você chora com a tristeza dela. Nós somos diferentes, tá? Todo irmão aqui que eu falo, você não está dirigindo, eu falo não, o cara ri. Em vez de ficar triste porque eu estou sem dirigir, o cara ri. Esse é o sentimento, mas o evangelho não é isso. A Bíblia diz: chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Você ri com a tristeza dos outros. Hein? Então, o nosso caso é diferente, tá? Você ri da desgraça dos outros. Mas se o cara vai, esse sujeito não merecia, a vez era minha. Nós temos que tirar isso. O reino de Deus não é assim. Tá?